Ninguém pode negar que a Guerra Fria trouxe grandes avanços tecnológicos que o homem não imaginava tempos atrás. A União Soviética e os Estados Unidos investiram pesado para mostrar qual era a maior potência tecnológica. Graças a isso, o homem chegou ao espaço e pouco tempo depois conseguiu chegar à Lua. Os americanos trouxeram o F-14, um caça de quarta geração incrível, e depois os soviéticos trouxeram o Su-27, outro caça espetacular, o Boeing 747 americano e o Antonov 225 Miria soviético. A aviação civil e militar teve seu tempo de ouro, sem falar no investimento no esporte, na ciência e em pesquisas. Era sempre um superando o outro. Eu mostrei exemplos de projetos que deram certo, conhecidos no mundo todo e só evoluíram e estão sendo utilizados até hoje. Mas nesse vídeo, eu vou trazer tecnologias soviéticas que foram esquecidas com o tempo, ou por não fazer mais sentido para o uso, ou por não ter dado certo, ou por ser um projeto muito caro ou muito para frente do seu tempo. Em 1969, um avião espião americano SR-71 Blackbird lançou o que seria o primeiro drone de reconhecimento do mundo, o D-21, que sobrevoou a China, fotografou uma base de testes nucleares perto do lago Lobnor. Por algum motivo desconhecido, o drone não retornou ao seu curso e seguiu o voo, até cair nas proximidades do cosmodromo de Baikonur, no Cazaquistão. Os soviéticos ficaram surpresos com a tecnologia, que foi entregue de graça. Era algo nunca visto antes. Logo, os engenheiros examinaram cuidadosamente o aparelho, que era de grande interesse para a indústria aeronáutica soviética, pois era uma máquina bastante compacta, não tripulada, equipada com modernos equipamentos de reconhecimento e projetada para voos longos em uma velocidade supersônica em alta altitude. Por decisão do Ministério da Defesa Soviética, em 19 de março de 1971, o desenvolvimento de um drone estratégico semelhante ao D-21 começou a ser produzido, que deveria ser lançado de um Tu-160, o bombardeiro estratégico supersônico. Em 1974, o primeiro drone de reconhecimento soviético fez o seu primeiro voo, e foi usado entre 1974 a 1980, o Tu-141. Porém, esses drones, mais tarde, foram substituídos por satélites espiões, e os voos não tripulados foram esquecidos por enquanto. Era uma tecnologia promissora, mas ainda era difícil de dominar, onde só tempos depois os drones voltaram com tudo, seja para espionar ou para combate. Porém, o Tu-141 foi deixado para trás. No início dos anos 80, veio a ideia de criar um tanque que poderia destruir as minas do campo de batalha, sem criar danos e facilitar o avanço das tropas. Então, foi criado o Progrev-T, o tanque caçador de minas, que tinha um motor de MiG-25 no lugar do canhão, cuja energia era suficiente para aquecer a terra sobre ele e, se havia alguma mina no local, o aumento de temperatura provocava sua detonação sem perigo. Mas antes do projeto ser aprovado para a produção, ele deveria ser testado e convencer. E naquela época, os soviéticos estavam lutando no Afeganistão, e foi lá que esse tanque foi testado. Porém, o seu uso não agradou às autoridades soviéticas. Ele mais assustava o inimigo do que caçava as minas. E não é piada, são relatos reais. E o projeto então foi engavetado. Em termos simples, o ecranoplano é um navio com poderosos motores de aeronaves, que se movem em baixa altitude sem tocar a superfície da água ou do solo, com uma altura de 2,5 metros a 14 metros, dependendo do modelo. A Marinha dos Estados Unidos tinha crescido muito nos anos 70, principalmente a criação de novos porta-aviões. Isso vinha preocupando os soviéticos, que investiu em mísseis antinavio supersônicos, como o míssil Moskit, com a velocidade que poderia atingir cerca de 3.600 km, que consegue atingir um alvo, pelo menos a 200 km, em apenas 3 minutos. Os navios só conseguem detectar o míssil quando ele já está a 30 segundos para o impacto. O Moskit consegue transportar ogivas de 200 quilotons, com poder de destruição 6 vezes maior que o utilizado em Hiroshima. Mas esse míssil só tinha capacidade de atingir alvos a 250 km de distância, e se um porta-avião ficasse pelo menos a 300 km, já não tinha como atingir. Então a União Soviética investiu na criação do LUM, um ecranoplano capaz de transportar até 100 toneladas de carga, e projetado para lançar mísseis Moskit, voando de 2,5 metros a 5 metros do nível do mar.
O Loon conseguia atingir a velocidade de 500 km por hora, voando em baixa altitude, e era difícil de ser pego nos radares, podendo chegar perto do alvo e lançar os mísseis e voltar em grande velocidade. A primeira vez que o projeto Loon foi descoberto no Mar Cáspio foi por um satélite espião americano, que então foi apelidado pelo Ocidente de Monstro do Mar Cáspio. A União Soviética já tinha criado outros ecranoplanos na década de 70, como o A-90, que era mais utilizado para o transporte de blindados e até 200 fuzileiros, que poderia ir de uma ponta a outra do Mar Cáspio em apenas uma hora, voando a 500 km por hora, de 4 a 14 metros de altura. O único modelo Loon foi construído com 8 motores de turbina a gás NK-87, equipado com 6 mísseis anti-navio Mosquite. O projeto foi terminado em 16 de julho de 1986, que na verdade foi um projeto atrasado, pois em 1984 a liderança do Ministério da Defesa Soviética tirou o tópico de ecranoplanos da prioridade. Entre as razões expressas, era basicamente a natureza atípica do projeto e um projeto muito caro. O único modelo Loon que foi construído foi pouco utilizado e aposentado. Quando eu descobri esse projeto abandonado, eu não acreditei. Eu fui pesquisar melhor em outros sites e descobri que esse protótipo de fato existiu. Eu não sei o quanto poder de fogo que esse tanque a laser tem, mas com certeza parece o tipo de coisa que eu gostaria de ter em caso de uma invasão alienígena. O tanque 1K-17 usava bastões de rubi sintéticos de 66 libras no coração de seu sistema a laser. Ele não foi projetado para destruir caças inimigos. Seu objetivo era cegar os pilotos e os sistemas de armas, desativando os mecanismos eletrônicos. Recentemente, um único tanque foi descoberto em um museu técnico militar na vila de Ivanova, próximo a Moscou. O 1K-17 começou a ser projetado em dezembro de 1990 e em 1991 foi enviado para testes, mas em 1992, já na Rússia, foi encerrado o projeto. O Ministério da Defesa russa alegou que o projeto era muito caro para a produção, além de ter poucos disparos e uma mira incerta, além de ser muito vulnerável. O projeto não foi para frente. A Rússia naquele momento tinha muitos problemas para resolver, e investir em um tanque a laser não era uma boa. A União Soviética sempre investiu em blindados, e não é à toa que a Rússia é o país com o maior número de blindados. Mas muitos projetos não foram para frente, como você viu nesse vídeo. Para acertar também tem que errar. O último projeto que eu vou falar hoje é do tanque planador. Em 1941, o comando do Exército Vermelho colocou Oleg Antonov como engenheiro-chefe do Departamento de Planadores, que seria mais tarde o fundador da empresa Antonov, em 1946, conhecida por seus aviões colossais, como o Antonov 225 Miria. Porém, no início da Segunda Guerra Mundial, Oleg Antonov teve a ideia de criar um tanque planador. A ideia era criar um blindado que pudesse se mover pelo ar. Isso permitiria enviá-lo rapidamente para aumentar a resistência nos territórios ocupados. Antonov decidiu usar o tanque mais leve, o tanque T-60, para o experimento, e anexar asas de madeira a ele. E deveria ser lançado de um bombardeiro TB-3, e o tanque deveria ir planando até o campo de batalha, já pronto para o combate. Porém, os motores do TB-3 começaram a superaquecer com essa carga toda, e o tanque planador era muito difícil de controlar, e esse projeto também foi engavetado. Eu acredito que nesse caso, Oleg Antonov teve pouco tempo para desenvolver o projeto, pois a Segunda Guerra só aumentava e avançava por todo o território soviético. Até porque no futuro, a empresa Antonov criou um avião capaz de carregar um ônibus espacial, e esse avião está em operação até hoje. Eu adoro falar sobre as tecnologias criadas no período da Guerra Fria. Eu sei que eu falei do tanque planador, que foi criado na Segunda Guerra Mundial, mas no geral as tecnologias foram criadas na Guerra Fria. Se naquela época eles já tinham tecnologias tão avançadas, imagina hoje. Se você gostou desse vídeo, coloque nos comentários sua opinião, é muito importante para mim saber o feedback de vocês. Até a próxima!